Olá, tudo bem? Eu sou Diana, eu sou professora e faço parte de uma rede de professores da escola ID Connect, que é uma escola em rede. E hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa sobre figuras de linguagem. Você sabe o que é uma figura de linguagem? O que são figuras de linguagem? São recursos usados pelo falante para realçar a sua mensagem, podendo dar mais força, mais colorido, ênfase, beleza e torná-las mais expressivas. E são bastante utilizadas na construção de poemas e músicas. Além disso, elas destoam da linguagem comum e denotativa. Elas dão ao texto um significado que vai além do sentido literal. Elas se distanciam das regras da linguagem denotativa e, assim, elas podem ser plurissignificativas, ou seja, ter vários significados. Queremos dizer com isso que, ao empregar uma figura de linguagem, o enunciador possibilita uma interpretação para o seu enunciado que extrapola o sentido original. Está associado a uma leitura não literal dos fatos, isto é, uma leitura interpretativa. Por exemplo, na frase Walter tem muita cara de pau em aparecer aqui depois de tudo que ele me fez. A expressão cara de pau indica que Walter não tem vergonha, não tem vergonha na cara. E não que a cara dele, literalmente, é feita de madeira. E aí, essas figuras de linguagem, elas podem ser divididas em 4 subgrupos, que são as figuras de palavras, também conhecidas como semânticas, as figuras de som ou fonéticas, de construção ou sintáticas, ou figuras de pensamento. E aí a gente vai conhecer mais à frente, um pouquinho detalhado, sobre esses subgrupos. Primeiro vamos aqui ao campo semântico, que são as figuras de palavras ou semânticas. Nós temos todas essas aí enumeradas: a metáfora, a comparação, a prosopopeia, a sinestesia, a catacrese, a metonímia, a perífrase, antítese, paradoxo, eufemismo, hipérbole e, finalmente, ironia. Nós não vamos trabalhar todos, porque são muitos. Então, possivelmente, a gente vai, nas próximas aulas, detalhar um pouco mais sobre cada uma figura de linguagem. E aí, por enquanto, a gente trouxe só alguns exemplos para vocês, que a gente vai ver mais à frente. E aí vamos conhecer já o segundo subgrupo, que é a figura de som ou fonética. Nessa tem um pouco menos, apenas 4, que é a onomatopeia, a assonância, a aliteração e a paranomásia. O terceiro subgrupo, que são as figuras de construção ou sintáticas, que é também uma quantidade um pouco maior, que está caracterizado como elipse, zêugama, polissindeto, assindeto, inversão, ou também conhecido como hipérbato, silepse, pleonasmo, anacoluto, anáfora e epístrofe. E, finalmente, as figuras de pensamento, que são caracterizadas como hipérbole, litotes, eufemismo, ironia, prosopopeias, antítese, apóstrofe e gradação. E aí, já para começar, eu trouxe para vocês um exemplo de metáfora, para que vocês possam conhecer melhor através do exemplo. A razão é a luz na escuridão.
Segundo os estudiosos, a metáfora é a comparação implícita entre dois ou mais termos. Então, aí nós temos destacados na frase os termos razão e luz. Ele está fazendo essa comparação entre esses dois termos, está comparando a luz à razão. No entanto, não há nenhuma conjunção comparativa entre esses dois termos. Se a frase fosse, por exemplo, a razão é como a luz na escuridão, estaríamos utilizando aí o termo comparativo, a conjunção comparativa como, e deixaria de ser uma metáfora para ser uma comparação. Como não existe esse termo, a gente chama de metáfora. Vamos ao próximo exemplo, que é a catacrese. A catacrese é o emprego impróprio de um termo por não existir termo adequado para designar certas ações, coisas ou qualidades. Então, eu trouxe alguns exemplos bem comuns no nosso dia a dia, que é batata da perna, cabeça de alfinete, braço do sofá, dente de alho, pé da cadeira, entre tantos outros que a gente tem o costume de falar aí no nosso dia a dia. Tenho certeza que você vai lembrar de alguns depois que você olhar esses exemplos aqui que a gente trouxe. E aí é justamente essa substituição. Não existe um nome específico para a batata da perna. Então, utiliza-se esse termo para designar a parte de trás da nossa perna. Cabeça de alfinete, da mesma forma. Não existe um nome específico. Então, chama-se dessa forma porque não tem um nome, não existe um termo adequado para designar essa coisa. Então, chama-se cabeça de alfinete. Braço de sofá, dente de alho e pé de cadeira, da mesma forma. A próxima figura de linguagem dentro do campo semântico ou figura de palavra são a perífrase ou antonomásia. Ambos têm o mesmo significado, que é a substituição de um termo por outro que o caracterize como se fosse uma espécie de apelido. No entanto, existe uma diferença entre eles dois. Perífrase é quando se trata de animais e antonomásia é quando se trata de pessoas. Vamos aos exemplos para a gente compreender melhor. Esse primeiro exemplo, ele é uma perífrase. Está dizendo, o rei das selvas ainda não é uma espécie em extinção. O rei das selvas é quem? O leão. Então, o rei das selvas é um apelido que o leão recebeu para designá-lo. Nessa primeira frase, nós temos uma perífrase, por se tratar de um animal. Vamos ao segundo exemplo. O Boca do Inferno não tinha papas na língua. Quem aí é amante da literatura sabe que o escritor Jorge Amado foi apelidado como Boca do Inferno por ter uma linguagem própria dele, específica dele, nas suas escritas, nos seus livros. Então, as pessoas o apelidaram de Boca do Inferno. E aí, esse termo, ele é substituído pelo nome do autor, do escritor, que seria Jorge Amado. Então, aí nós temos uma antonomásia, por se tratar de uma pessoa, certo? Passando para o próximo exemplo, nós temos a sinestesia, que é a combinação de dois ou mais sentidos. Quais são os sentidos do corpo humano? É a visão, o olfato, audição, paladar e tato. São coisas que a gente aprendeu lá nas séries iniciais. E aí a gente retoma com esses sentidos aqui nas nossas figuras de linguagem para caracterizar a sinestesia. E aí eu trouxe um exemplo de uma frase que diz assim: no doce caminho que percorri, ouvi cantarem os pássaros no calor da manhã. E aí ele utiliza 3 dos 4 sentidos do corpo humano. Dos 5, na verdade, são 5. Doce,
ele remete ao paladar. Ouvir, ouvir remete à audição. Calor, calor remete ao tato. Então, foram utilizados aí nessa frase 3 palavras que remetem aos sentidos do corpo humano. E isso é caracterizado como sinestesia. Vamos à próxima figura de linguagem, que é a antítese. A antítese, ela é bem simples de ser compreendida. São ideias opostas, ou seja, ideias contrárias. E aí eu trouxe uma frase: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma frase, é um ditado popular bem conhecido, que traz esse contraste, essa ideia oposta do mole e o duro, a água mole e a pedra dura. Então, é determinado aí como uma antítese, por essa contradição, por essa ideia oposta de sentido contrário. Vamos aqui à próxima figura de linguagem, que é a comparação, que é justamente, como eu citei anteriormente, temos a metáfora, nós temos agora a comparação, que é a analogia entre 2 ou mais termos evidenciado pela presença de conjunção ou locução conjuntiva comparativa. São palavras que são utilizadas para comparar, tal qual, tanto quanto, como. Então, são palavras que são utilizadas aí para comparar uma coisa com a outra. Até pouco tempo, o arquiteto Tebas era como uma dor invisível. E aí nós temos a palavra como, que eu acabei esquecendo de destacar para vocês, mas é essa a palavra, a conjunção comparativa, a palavra como, que está na primeira frase, ligando, comparando o arquiteto Tebas com a dor invisível. Então, essa é uma frase comparativa, pela existência da conjunção comparativa, a palavra como. O segundo exemplo, a vacina é tal qual uma mãe protetora. Nesse daí, são 2 palavras, tal qual, que são determinantes para identificarmos se a palavra é uma figura de linguagem comparativa, tal qual ele está comparando a vacina como uma mãe protetora. Próxima figura de linguagem é a metonímia. Eu deixei essa para o final, porque ela, dentro da figura de linguagem metonímia, existem vários subgrupos. E aí eu trouxe os exemplos de acordo com cada subgrupo, para que a gente possa compreendê-lo. O que é, afinal, a metonímia? A metonímia é uma substituição de um termo por outro, desde que haja relação entre eles. E aí a gente vai ver os exemplos mais à frente. Primeiro exemplo traz uma substituição do autor pela obra. Então, ao invés de dizer eu li um livro de Kafka, a frase está dizendo li Kafka e nunca mais fui a mesma. Ele fez essa substituição do autor pela obra. Ao invés dele dizer que leu o livro de Kafka, ele disse que leu Kafka. E os leitores ou ouvintes, eles já subentendem que a pessoa leu um livro daquele autor e não que ele leu a pessoa. E aí, o próximo exemplo, que é a substituição do possuidor pelo possuído, onde ele diz: fui ao dentista depois de uma semana de intensa dor. Dentista aí é a pessoa. A gente não vai a uma pessoa, a gente não vai. Não existe um local ali onde a gente possa ir à pessoa. A gente vai ao consultório do dentista. Então, ele fez essa substituição do possuidor pelo possuído, mas a gente consegue compreender que ele foi ao consultório e não ao dentista propriamente dito.
Temos também a substituição da figura de linguagem de lugar pelo produto. E aí eu trouxe a frase: Augusta comprou um champanhe para comemorar a promoção. Ou seja, ela comprou um tipo de vinho produzido em Champagne, na França. Então, Champagne é o lugar e não o produto que ela consumiu. O produto que ela consumiu é um vinho. Então, ela fez essa substituição, que é bem comum, né, das pessoas fazerem no dia a dia, para caracterizar o vinho. E aí é o próximo exemplo, é a substituição do continente pelo conteúdo, onde o menino comeu um prato de mingau. Ninguém come um prato. O prato ele é utilizado para pôr o alimento dentro. Ninguém come um prato. Então, houve essa substituição. O menino comeu o mingau que estava no prato. Não é verdade? Não o prato. Próxima figura de linguagem, que é a substituição do instrumento pelo agente. Gerson é um anzol inigualável. Subentende-se que quando ele fala que Gerson é um anzol inigualável, está se referindo a ele ser um bom pescador, e não que ele é um anzol. Então, houve essa substituição do instrumento pelo agente. Próxima substituição é da coisa pela sua representação. Ela declarou que faria tudo pela sua bandeira. Ela não fez tudo pela bandeira, ela fez tudo pelo país. Mas ela utilizou esse termo para representar a sua declaração. Ela declarou que faria tudo pelo seu país e trocou apenas a coisa pela representação. Do inventor pelo invento. O filme Walt foi distribuído pela Disney. A Disney, produtora e distribuidora de filmes, leva o nome do seu criador, Walt Disney. Por esse motivo, ela chama o filme, a distribuidora, como Disney, mas na verdade o distribuidor foi a criação de Walt Disney. Do concreto pelo abstrato. Não tinha mais estômago para suportar tanta intolerância. Ou seja, ela utilizou aí, no lugar das palavras disposição, ânimo, ela utilizou a palavra estômago, ou seja, ela trocou algo que era abstrato pelo concreto. E aí houve essa substituição do concreto pelo abstrato. Da parte pelo todo. Betânia tinha 5 bocas para sustentar e um salário mínimo para isso. Ou seja, Betânia tinha 5 pessoas para alimentar. Então, o autor da frase ele trocou o termo pessoas pelo termo bocas, ou seja, a parte pelo todo, né? Trocou o todo pela parte e, ao invés de dizer pessoas, falou bocas, né? Mas a gente subentende o que ela quis dizer. Da qualidade pela espécie. Os ruminantes são exímios mastigadores. Os ruminantes ao qual ele se refere aí são os bovídeos, veados, girafas e etc. E ela fez essa troca, né, da qualidade pela espécie. Do singular pelo plural. A criança não conhece o preconceito antes de ser educada para discriminar. Ele trocou aí o termo as crianças pelo termo a criança. Colocou, de modo geral, a criança para representar as crianças. Ele fez essa troca, mas todos nós sabemos que ele não estava se referindo a uma criança específica, mas às crianças de modo geral. Da matéria pelo objeto. Dizem que a rainha da Inglaterra toma o chá das 5 em porcelana chinesa. Ou seja, ela toma o chá na xícara de porcelana. Ela não toma o chá numa porcelana qualquer, é na xícara.
Então, eles trocaram aí a matéria pelo objeto. E, finalmente, a substituição do indivíduo pela classe. Adamastor falava como um Sócrates. Ele quis dizer aí que Adamastor falava como um filósofo. Fez essa troca, né? Substituiu o termo filósofo por Sócrates, para representar a mesma ideia. E aí, vocês conseguiram compreender a nossa aula de hoje? Mais para frente, a gente vai trazer mais exemplos de figuras de linguagem. Fiquem ligadinhos na nossa página, curtam, compartilhem, deixem lá nos comentários o que vocês querem ouvir, quais as ideias que vocês gostariam de ver aqui na nossa página. Acrescente que a gente vai tentar fazer o possível para retribuir com essas e tantas outras aulas que possam ajudá-los aí no seu dia.